Entre 2018 e 2023, o preço médio dos carros 0 km no Brasil subiu de R$ 74.000 para R$ 141.000, um aumento de 90%. Esse crescimento foi impulsionado pela pandemia e pela escassez de peças nas fábricas. Consequentemente, muitos consumidores passaram a optar por veículos usados. Com o aumento do mercado de carros usados em aproximadamente 32% comparado com o mesmo mês do ano anterior, um velho golpe ganhou força: o golpe da quilometragem. Este golpe envolve reduzir a quilometragem mostrada no veículo para atrair compradores, fazendo-os acreditar que o carro é menos rodado do que realmente é, valorizando-o indevidamente. Estima-se que, em cada 10 carros seminovos, 3 podem ter o odômetro alterado. Contrariando o senso comum, os odômetros digitais não eliminaram esse golpe. Os fraudadores usam a tecnologia para manipular esses dispositivos facilmente. Na internet, é fácil encontrar ferramentas e aplicativos que alteram odômetros ou congelam a quilometragem. Apesar da facilidade para aplicar o golpe, ele é difícil de ser detectado. Muitas vítimas nem percebem que foram enganadas, gerando grandes prejuízos. Inclusive, esse golpe envolve carros de grandes locadoras brasileiras. Portanto, é crucial entender como esse golpe funciona e como se proteger dele. Comprar um carro usado exige atenção à sua conservação. Um veículo menos rodado geralmente tem mais valor, mas essa regra pode ser enganosa. Vale mais um carro de alta quilometragem bem mantido do que um de baixa quilometragem sem cuidados adequados. Os carros evoluíram com a tecnologia, incluindo seus componentes internos. A digitalização dos painéis, por exemplo, não eliminou a fraude na quilometragem. Antes, alterações eram feitas manualmente no odômetro. Com os digitais, pensou-se que as fraudes acabariam, porém, a tecnologia criminosa também avançou. Hoje, empresas oferecem serviços para manipular a quilometragem, uma prática ilegal. Até aplicativos para celulares existem, que reduzem a quilometragem real. Por exemplo, um carro que rodou 1.000 km pode registrar apenas 300. Existem vídeos na internet ensinando a reverter a quilometragem. Mesmo carros modernos, com centrais de controle, não são totalmente seguros. A vistoria cautelar não acessa todas as informações do veículo. Detectar fraudes, mesmo com scanners, é difícil. A ECU, Unidade de Controle do Motor, armazena o registro da quilometragem. Assim, fraudes podem incluir outras infrações legais, como o golpe do laudo. Um carro usado pode vir com um laudo cautelar veicular. Ele mostra o histórico do carro, incluindo a quilometragem. Mas o laudo pode ser antigo ou manipulado. Isso permite vender o carro por um valor maior. Além disso, há casos de laudos totalmente falsificados. Mesmo que seja possível verificar a autenticidade de um laudo cautelar pelo QR Code, recomenda-se fazer a vistoria com uma empresa de confiança. Um caso interessante de fraude ocorreu em 2015, no Rio Grande do Sul. Parlamentares aumentavam a quilometragem de seus carros em oficinas. Isso era feito para receberem mais indenização pelo uso do veículo. Esse tipo de golpe não é exclusivo do Brasil, ocorrendo em várias partes do mundo. Conforme informações da Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos Estados Unidos, anualmente, mais de 450 mil veículos são comercializados com adulteração no odômetro. Este ato gera um prejuízo financeiro de US$ 1 bilhão por ano para o país. A manipulação, mesmo que pequena, influencia no valor do carro. Frequentemente, a distorção é de dezenas de milhares de quilômetros. O impacto econômico sobre os consumidores americanos é significativo, com perdas médias de US$ 4.000. A FedEx, renomada empresa de entregas, foi acusada de participar deste esquema. A empresa supostamente substituía os odômetros de seus veículos, resultando em leituras até 4 vezes menores que a realidade. Até 2011, a FedEx descartava seus veículos antigos. Contudo, a partir deste ano, passou a leiloá-los, visando lucro. Denúncias de compradores privados de vários estados americanos expuseram essa conduta duvidosa.
Supostamente, muitos veículos da frota da FedEx tinham o odômetro zerado e, após algum tempo de uso, eram vendidos. Estes carros, listados com 160 mil quilômetros, possivelmente tinham uma quilometragem muito superior, sendo vendidos a preços elevados a pequenos empresários. Esta prática resultou na venda de veículos com vida útil ultrapassada, causando graves problemas mecânicos. Estes problemas afetaram financeiramente e colocaram em risco os compradores. Alega-se também que as concessionárias Holman Automotive estavam cientes da fraude, pois acessavam o software de monitoramento dos veículos. Essas concessionárias poderiam estar diretamente envolvidas na fraude, compartilhando lucros com a FedEx. Este caso, ainda em julgamento na justiça americana, pode se tornar o maior escândalo de fraude de quilometragem nos Estados Unidos. Em algumas situações, as próprias revendas desconhecem a adulteração dos carros que vendem. Entre 2018 e 2019, as empresas de locação de veículos viveram um período próspero. Essas empresas faziam parte de um grupo selecionado. Este grupo tinha permissão do governo para adquirir veículos diretamente das montadoras. Além disso, recebiam abatimentos nos impostos ICMS e IPI. Durante esse tempo, as locadoras compravam frotas com descontos de aproximadamente 30%. Elas desempenhavam um papel crucial na indústria automotiva do Brasil. Devido à necessidade de renovar constantemente seus carros, essas empresas tinham uma vantagem: compravam veículos com descontos significativos. Isso permitia que vendessem seus carros usados a preços 30% menores que as concessionárias. O consumidor brasileiro estava evitando a compra de carros novos. Isso resultou em uma escassez de veículos usados no mercado. As locadoras identificaram nisso uma excelente oportunidade de negócio. Durante este período, a venda de carros tornou-se a principal fonte de receita dessas empresas. Cerca de 51% a 60% do faturamento bruto das maiores locadoras, como Localiza, Unidas e Movida, vinham da venda de seminovos. Alguns pontos de locação se transformaram em revendedores de veículos. Em 2018, a Unidas Seminovos registrou um aumento de vendas de 153%. A Seminovos Localiza teve um crescimento de 43% nas vendas no primeiro trimestre de 2019. Os veículos das locadoras têm em média 17 meses de uso. Clientes preferem veículos modernos e econômicos. Os seminovos chamam a atenção por serem bem conservados, de boa procedência e com quilometragem baixa. Contudo, é importante ter cautela. Carros de locadoras passam por diversos motoristas. Apesar dos esforços das empresas em manter a qualidade, o mesmo zelo pode não ser compartilhado pelos usuários. As locadoras normalmente oferecem dois serviços. O primeiro é o aluguel avulso, usado por turistas e motoristas de aplicativo, entre outros. O segundo são as frotas corporativas, voltadas para executivos e funcionários de empresas. O aluguel corporativo é baseado em contratos de longa duração entre a empresa e a locadora. Estes contratos estipulam um limite de quilometragem. Se excedido, o cliente deve pagar um valor adicional. Alguns clientes ultrapassam essa quilometragem e, para evitar taxas, adulteram a quilometragem dos veículos. As locadoras, sem conhecimento, vendem os carros nessas condições. Além das locadoras, existem outros casos de adulteração do odômetro. Pessoas podem reduzir a quilometragem para manter a garantia do veículo ou para acionar seguros em caso de acidentes. Há casos também onde o painel é trocado, mantendo a quilometragem do painel antigo. Nesses cenários, surge a questão: quem é o responsável? E, mais importante, como evitar esses golpes? Em 2016, uma consumidora de Minas Gerais venceu um caso contra a Tecar Automóveis. Ela comprou um Palio que mostrava 52 mil quilômetros no odômetro, mas descobriu que o carro tinha mais de 95 mil quilômetros rodados. Mesmo com a tentativa da concessionária de se isentar da culpa, alegando ter comprado o carro de um terceiro, a decisão judicial foi mantida. A cliente recebeu uma compensação de R$ 10 mil por danos morais.
além do ressarcimento dos gastos com manutenção do veículo. Identificar um odômetro adulterado pode ser desafiador, mas existem medidas preventivas. Se um carro mostra baixa quilometragem, mas apresenta desgaste em bancos, volante ou pedais, é provável que houve manipulação. Especialistas indicam que tais desgastes começam após 40 mil quilômetros rodados. Entretanto, golpistas podem substituir essas peças desgastadas. Nesses casos, a condição dos pneus pode ser um indicativo. Normalmente, um pneu se desgasta após cerca de 50 mil quilômetros, a menos que o carro tenha circulado em condições adversas. Pneus novos em um carro supostamente pouco rodado podem sugerir fraude. Outra dica é usar a lógica. O brasileiro percorre, em média, 15 mil quilômetros por ano. Verificar a data da primeira compra do veículo e calcular a quilometragem esperada pode revelar inconsistências. Variações são possíveis, mas grandes discrepâncias indicam possível adulteração. Além disso, é essencial verificar o laudo do veículo. O golpe do laudo, embora em ascensão, pode ser evitado conferindo se esse documento que detalha a quilometragem e o histórico do carro. Levar o veículo a um mecânico de confiança também é uma medida eficaz. Ele pode identificar problemas que não seriam óbvios para um leigo. Com o aumento no mercado de carros usados, surgiu a profissão de consultor automotivo. Esses especialistas podem ajudar a identificar golpes e outros problemas na compra de um carro usado, orientando para um negócio mais seguro. Por fim, é importante lembrar que o Código do Consumidor garante uma garantia legal de 30 dias após a compra para reclamações ou trocas em casos de defeitos aparentes ou ocultos. E aí, você já foi vítima de um golpe desses ou sabe de algum caso? Comenta aqui para a gente saber e não esquece de ler os comentários para ver casos que podem acontecer com você também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. Qual é o melhor híbrido no Brasil? E o que precisamos analisar? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, comparando os modelos que temos e quais são os benefícios feitos para você. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.